Fundação Oswaldo Cruz inicia distribuição de kits para o diagnóstico do novo coronavírus. Comissão mista de deputados e senadores realiza a primeira reunião para a análise da reforma tributária. Fenômeno chamado de uberização pode gerar perda de direitos trabalhistas no país. Saiba como o surto do coronavírus em outros países pode afetar a situação da economia brasileira. Prefeitura de Varginha esclarece sobre contratação de empresa para limpeza e capina urbana. E acompanhe as orientações de um especialista para prevenir e tratar a ansiedade, o estresse e a depressão em idosos. Meu nome é Francisco Pereira e este é o Jornal Cidade desta quarta-feira, dia 4 de março. A Fundação Oswaldo Cruz começou hoje, no Rio de Janeiro, a distribuição de kits para o diagnóstico do novo coronavírus em laboratórios centrais estaduais que devem passar por um processo de capacitação. Atualmente, além da Fiocruz, somente 3 laboratórios de São Paulo, Pará e Goiás realizam o diagnóstico. Os kits foram desenvolvidos no Brasil pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos e pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná. A produção dos kits foi iniciada esta semana, diante da identificação dos primeiros casos da doença no Brasil e já antecipando uma possível disseminação do coronavírus em território nacional. Nas próximas semanas, laboratórios de todas as regiões do país receberão os kits e serão capacitados para a identificação do Covid-19. Até o fechamento desta edição, o Brasil registrava 2 casos confirmados para a doença e 488 suspeitas de coronavírus. Teve início na tarde de hoje o trabalho da comissão mista formada por deputados e senadores para análise de 2 propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional. Depois da reforma da Previdência no ano passado, esse é um dos principais objetivos do governo federal, da Câmara e do Senado em 2020. Simplificar o modelo de arrecadação e distribuição do dinheiro dos impostos que são cobrados no país. Para modernizar o sistema tributário brasileiro, tanto a PEC que tramita na Câmara quanto a do Senado apostam na redução do número de tributos que incidem sobre bens e serviços. A proposta da Câmara substitui 3 impostos federais, um estadual e um municipal, pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O texto cria também um imposto seletivo federal para desestimular o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas. Em linhas gerais, a proposta do Senado vai na mesma direção. Acaba com 7 impostos federais, um estadual e um municipal, e cria um imposto agregado sobre operações com bens e serviços. Assim como a proposta dos deputados, também cria um tributo seletivo federal. Além de cigarros e bebidas, inclui itens como combustíveis e energia elétrica. Tem muitas vantagens, sim, porque o nosso sistema tributário ele é muito complexo. Mais ou menos metade da arrecadação no Brasil se deve justamente à tributação sobre bens e serviços. Então, ela é de extrema importância no Brasil, aliás, muito mais do que em outros países. Vai estimular, vai tornar mais barato investir e exportar também, né? E vai tornar também as decisões das empresas mais racional. Os 2 textos propõem unificar impostos, mas a carga tributária não muda. Ou seja, não está se falando de redução de impostos. O que as 2 PECs propõem é mudar a forma de cobrança do tributo, que passa a ser feita no local de consumo do bem ou serviço, e não no local onde ele é produzido. É uma forma de tentar acabar com a chamada guerra fiscal. Se a cobrança e o tributo não vai ficar mais na origem, vai ficar no destino, eu não tenho mais como oferecer para as empresas essa vantagem tributária, porque simplesmente a tributação não é na origem, é no destino. O analista da IFE, Instituição Fiscal Independente, cita diferenças entre as 2 propostas. A que está tramitando na Câmara, ela tem uma preocupação assim, mais fiscal, né?
de flexibilidade, de dar flexibilidade fiscal. Já no caso da PEC 110, essa possibilidade não existe, né? Há uma rigidez maior de alteração de alíquota no âmbito estadual, teria que ser uma alteração feita conjuntamente. Ela avança um pouquinho mais sobre outros tributos. O desafio da comissão mista será harmonizar as duas propostas e ainda as contribuições que o governo deverá enviar para fazer um texto de consenso. Tem o mesmo chassi, só muda a carroceria. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa simples. Simples porque nós entendemos que é necessária essa reforma e o quanto antes. Além dessa reforma tributária, a agenda do governo federal também apresenta como prioridade para 2020 a apresentação de uma proposta de reforma administrativa para os 3 poderes da União: Executivo, Legislativo e Judiciário. O objetivo é acabar com regalias da elite do funcionalismo público federal, diminuir o número de servidores, reduzir a folha de pagamento e gerar economia para o país. Você sabe o que significa a uberização do trabalho? Esse fenômeno é recente no Brasil, mas já provoca grandes mudanças no mercado de trabalho. Através de plataformas digitais, empresas conectam quem precisa contratar a quem presta os serviços. Mas tudo isso ocorre sem qualquer vínculo, o que pode representar a perda de direitos trabalhistas. 25 anos trabalhando como empregada doméstica com carteira assinada. 6 deles nesta casa. Silvana cuida das crianças, da limpeza e alimentação. Tem 6 anos que eu trabalho aqui e com carteira assinada eu gosto, né? Pro meu benefício, por exemplo, eu adoro porque eu não pago aluguel, então posso contar com dinheiro do 13º, férias, né? Luciene é diarista e faz limpeza cada dia em um lugar diferente. Ela planeja o próprio horário toda semana e consegue os clientes usando um aplicativo. A contratação por aplicativo ocorre sem o vínculo tradicional com um empregador. Por isso, Luciene se organiza para pagar ela mesma a contribuição do INSS, uma forma de garantir benefícios mesmo como autônoma. A vantagem que eu vejo é que eu posso programar. Eu posso programar as minhas férias, eu posso programar, eu pago meu INSS, porque isso já me dá seguridade para o futuro e também para o momento atual, que se eu cair, se eu me machucar, eu tenho aonde eu me assegurar. Então eu pago meu INSS separado. Então eu sou autônoma. No Brasil, mais de 6 milhões de pessoas trabalham como empregados domésticos. Desse total, 92% são mulheres. A partir de 2012, esses trabalhadores conquistaram uma série de direitos com a emenda constitucional conhecida como PEC das Domésticas. Mas atualmente, apenas 28% trabalham com carteira assinada. Para este economista, o uso dessas novas tecnologias precisa estar associada a uma regulação para garantir direitos aos trabalhadores. De um lado, nós temos vários pontos positivos no que diz respeito à comodidade dos consumidores de terem acesso a trabalhos muito qualificados. Por outro lado, ele pode trazer um aumento da jornada de trabalho por parte de alguns trabalhadores que necessitem de maior renda. E também existe um certo problema, que é o fato dessas tecnologias acabarem funcionando para algumas empresas como um artifício para se esquivar de algumas responsabilidades, o que o empregador normalmente teria. A cotação agrícola chega agora com a apuração do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. Acompanhei na tela da sua TV. Café tipo 6, R$ 547. Tipo 7, R$ 519. No mercado futuro, a cotação fechou em $141,60. Varginha tem previsão de uma quinta-feira de sol com muitas nuvens, possibilidade de chuva à tarde e à noite e temperaturas entre 18 e 27 graus. Veja agora a previsão completa para Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco vai ganhar força sobre o estado de São Paulo, mas áreas de instabilidade ainda vão predominar nas demais áreas da região sudeste do país. A previsão para o litoral paulista, litoral do Rio de Janeiro, para o Espírito Santo e praticamente todo o norte de Minas Gerais é de chuva a qualquer hora do dia, predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol.
No extremo norte paulista, região do Vale do Paraíba, no interior fluminense e nas demais áreas de Minas Gerais, a previsão é de sol durante o dia e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Na região de Belo Horizonte, as pancadas já vão começar no período da manhã, intercaladas com períodos de sol. Nas demais áreas do estado de São Paulo, previsão de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. Tem alerta para temporais no Espírito Santo em áreas do norte de Minas Gerais. Na região de Belo Horizonte, no norte fluminense, extremo sul do Espírito Santo, no extremo nordeste de Minas Gerais, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A mínima em Belo Horizonte é de 19, máxima de 28 graus. Em Vitória, mínima de 22 e máxima de 27 graus. E essa previsão de pouca chuva é boa para a continuidade da capina e da limpeza urbana. Desde a segunda-feira, o governo municipal tem um reforço de uma empresa contratada exclusivamente para a prestação desse serviço. Nos últimos meses, a temporada de chuvas agravou a situação em diversas vias públicas da cidade. A capina na Otávio Marques, abaixo do shopping e a dragagem do Ribeirão Santana, no bairro Santa Maria, começaram nesta terça-feira. No local, as recentes chuvas causaram transtornos e transbordamento de água do Ribeirão. A limpeza dos entulhos é a primeira etapa da recuperação, explica o vice-prefeito Verde Melo. Nós já fizemos, no primeiro mandato nosso, um desassoreamento em toda a extensão do Ribeirão. Isso contribuiu bastante com a questão do acúmulo de água. Mas no decorrer do tempo veio acumulando sujeira, enfim, a população também não contribui, está sempre jogando objetos dentro do Ribeirão. Agora nós vamos fazer esse desassoreamento e com certeza vai melhorar. Agora nós temos duas questões que devem ser levadas em consideração. Primeiro, o processo licitatório é um processo moroso, com impugnações. E quando nós conseguimos resolver o problema do processo, vieram as chuvas torrentes aí, caindo até tromba d'água, enfim, nós não conseguimos fazer o trabalho. E agora, com essa parada das chuvas, nós pretendemos aqui, começar por aqui, chegar até o final da feira e depois fazer também lá em cima na zona rural, porque lá também temos problemas para ser feito dessa natureza. Então, qual que é o objetivo principal? Fazer esse trabalho aqui no Ribeirão, posteriormente vamos fazer todo o passeio na extensão do Ribeirão, para que a gente possa dar segurança mais à população que mora aqui nesta região. A Prefeitura planeja recuperar toda a extensão da Avenida Miguel Alves e entorno, com atenção à ponte de acesso ao Cidade Nova. Tivemos a licença ambiental, os engenheiros estão aí acompanhando, porque é um serviço de engenharia, não pode ter erro. Não tem como afundar, né, o Ribeirão. A sugestão da população, pode afundar mais o Ribeirão. Não podemos fazer sem uma autorização do meio ambiente, sem ter um projeto de segurança nas laterais do Ribeirão, porque senão a rua também vem acabando desabando, enfim. É um processo complexo. Mas nós esperamos que agora, com essa parada das chuvas, nós consigamos aí fazer esse trabalho e dar a resposta à população, atender a população. Um outro aspecto que eu gostaria também de salientar nessa oportunidade é com referência à capina. Nós conseguimos aí esse processo licitatório, onde nós teremos 80 homens trabalhando na cidade toda, fazendo a capina em todas as praças, ruas, né, e terrenos da prefeitura. E os terrenos de particular, nós também vamos implementar aí a fiscalização e o auto de infração vamos ter que fazer, porque a população também tem que contribuir. O vice-prefeito Verde Melo espera que a postura do vargiense seja mais colaborativa com a limpeza urbana. No primeiro momento, os proprietários de imóveis que não estão sendo construídos, que estão aí abandonados, fazer a limpeza para nós, até por uma questão de saúde pública também. A dengue está aí, outras doenças, né? Animais peçonhentos adentrando nas casas das pessoas. Então, primeiro passo, aquele que tem terreno, é cuidar do seu terreno, fazer a limpeza necessária. E num segundo momento, para a população em geral, é que não joguem sofá, joguem objetos dentro do Ribeirão, que isso, consequentemente, vai acumulando e a água não tem por onde passar, acaba transbordando, como foi nessa última chuva que tivemos aí, que caiu uma tromba d'água lá na região do Mascatinho e refletiu aqui para a população. Até então, a limpeza e a capina eram realizadas
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Esse reforço conta com 80 trabalhadores, tem contrato por 6 meses, que pode ser renovado em caso de necessidade da Prefeitura de Varginha. E a seguir, os jogos da segunda fase da Copa do Brasil, as consequências econômicas do surto de coronavírus e as orientações de especialistas para prevenir o estresse em idosos. É daqui a pouco. O programa Qualidade de Vida dessa semana, o nosso convidado será Leonardo José Agostinho, terapeuta holístico, instrutor de yoga e meditação. Então vocês fiquem convidados, a assistir o programa. A gente vai falar sobre a saúde física e mental, o caminho do yoga e da meditação. Então, na quinta-feira, às 11h30, na TV Princesa, aguardamos vocês. Até lá. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. O telefone para falar sobre a iluminação pública de Varginha mudou. Se você encontrar um poste com a lâmpada acesa durante o dia ou apagada durante a noite, por favor ligue para 0800 033 1825 ou mande mensagem por WhatsApp 31 99222 0496. Entrando em contato, você colabora com a economia e com a segurança da cidade. Prefeitura de Varginha, compromisso de trabalho pela nossa gente. O JC já está de volta. Boa Esporte e Cruzeiro entram em campo daqui a pouco, a partir das 9h30 da noite, no estádio Melão, aqui em Varginha, pela segunda fase da Copa do Brasil, etapa que é decidida em um único jogo. A equipe boveta vem embalada para um bom resultado no Campeonato Mineiro, um empate em 1-1 contra o Atlético no último domingo. Mas hoje o empate não é o resultado suficiente para avançar na competição. O time varginhense precisa de uma vitória para superar a Raposa. E além de Boa Esporte e Cruzeiro, a Copa do Brasil tem mais 7 decisões a serem disputadas hoje e amanhã. Veja quais são esses duelos. 4 partidas são nesta quarta-feira. Às 7h15 da noite no Maracanã, o Fluminense recebe o Botafogo da Paraíba. No mesmo horário, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Santo André pega o Goiás. Às 8h30 da noite, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, o Brasil de Pelotas enfrenta o Manaus. Às 21h30 no Olímpico, em Goiânia, o Atlético Goianiense joga com o Santa Cruz. Outros 3 jogos serão disputados amanhã. Às 7h15 da noite, estádio Barradão, em Vitória, o time da casa enfrenta o Lagarto. Às 8h no Germano Krugel, em Ponta Grossa, o Operário recebe o América Mineiro. E às 9h30 da noite no Maracanã, o Vasco pega o ABC. E outras 12 equipes já conquistaram a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. América de Natal, Juventude, Botafogo, Paraná, Brusque, CRB, Figueirense, São José, Ceará,
Afogados, Ponte Preta e Ferroviária. Lembrando novamente, o jogo entre Boa Esporte e Cruzeiro será disputado daqui a pouco a partir das 9h30 da noite no Estádio Melão, em Varginha. Hoje, o ingresso é vendido a R$ 60. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Melodia FM. Na edição de ontem, o JC exibiu matéria sobre as consequências do surto de coronavírus para o turismo. Mas esse é apenas um dos setores da economia que já estão sentindo os impactos da doença em diversos países. A redução da atividade econômica na China, por exemplo, afeta diretamente o Brasil. Veja na reportagem. A gigante China já começa a cambalear na balança comercial do mundo com o aparecimento do coronavírus, explica este economista. A China hoje é a segunda economia do mundo, né? Mas o Brasil ela é o principal parceiro comercial. Tá? Isso se reflete não apenas nas exportações como nas importações. Mas principalmente do saldo comercial, do balanço comercial brasileiro em 2019, por exemplo, a China é responsável por mais da metade desse superávit brasileiro. Quer dizer, a China é um grande importador de produtos brasileiros. Tá? A mesma coisa também, eles exportam muita coisa, né? Produtos finais, desde produtos, peças e itens que vão ser insumos de produtos eletrônicos, elétricos, né? Até produtos finais. Brasil e China têm uma grande relação. E se a epidemia do coronavírus for capaz de derrubar a economia mundial, a desaceleração não ficará restrita à Ásia. A Europa e outros continentes também vão sofrer efeitos, e o Brasil não conseguirá sair ileso dessa conta, analisa o professor Fernando. Estamos estudando cenários ainda, né, que não são fatos, mas estamos pensando o que pode acontecer no futuro, né, se esse vírus vai se espalhar ainda mais, qual que é a sua letalidade, qual que é o seu perigo. Mas atualmente já tem diversos setores exportadores nacionais, tá, que tem na China o seu principal destino, por exemplo, soja, petróleo, carne bovina, algodão, tá, minério de ferro. E esses setores já estão, vários deles já apontando que está havendo uma renegociação de contratos ou cancelamento de contratos. Os setores estão um pouco estagnados, tá? Eles cortaram as importações por conta desse problema do coronavírus. Tá? O inverso também é verdadeiro, quer dizer, a volta dos navios da China com produtos finais, tá? Para consumo ou então parte de peças de produtos elétricos e eletrônicos também está sofrendo uma redução. Tá? E esse é um impacto direto na produção e no consumo brasileiro. Quer dizer, é claro que na China, né, as pessoas onde o coronavírus está imediato agora, né, mais iminente, as pessoas estão mais em casa, então parou por completo, né? Então a redução é mais intensa. Tá? Mas você pega, por exemplo, fazer viagens para a Europa, né? As pessoas, tem vários voos cancelados, por exemplo, agora para a Itália, né? E as pessoas pensam, nossa, eu vou fazer um planejamento de um voo turismo para a Europa para daqui 6 meses, 12 meses, mas como é que vai estar o coronavírus nesse momento, né? Então, vou refrear, tá? E aí o que acontece no turismo em geral é que as pessoas optam por, né, tá acontecendo isso no Brasil, optam por viagens mais curtas, né? Aquele turismo mais próximo ali, não essas grandes viagens de turismo. Quem trabalha com exportações, exemplo do mercado cafeeiro, precisa estar atento às novas nuances da economia mundial. Alerta o especialista. Quando a gente pensa em uma ruptura de trajetória tão intensa como essa, tá, do coronavírus, é difícil a gente pensar o que vai acontecer, né? Porque que vai acontecer uma queda no crescimento do PIB em 2020, isso já está sendo considerado. A OCDE soltou que o PIB mundial, que estaria previsto para crescer 2,9, agora a previsão deles é de 2,5, podendo chegar a um piso de 1,5, né, de acordo com a gravidade dessa epidemia. Então, quando ocorre essa ruptura tão grande, é difícil a gente saber qual que vai ser o seu tamanho. Talvez seja uma queda pequena, que não nos aflija tanto, que seja mais um receio que a gente tem hoje, tá? Mas isso pode tomar uma proporção, tá? E na verdade o cenário nosso agora é de uma proporção razoável, né? Então que esse impacto pode ser considerável, pelo menos nos próximos 2 anos. Agora, a grande questão é na medida do possível,
explorar um pouco mais os mercados internos ou os mercados que não foram atingidos ainda, né? Assim, agora, o mercado externo não atingido ainda, isso aí pode mudar, né? Os Estados Unidos não foi atingido ainda, mas isso pode modificar, né? Então a questão, o ideal seria não depender tanto, né? Eu tô falando por empresário local, né? Não depender tanto das exportações, principalmente para as exportações para esses grandes polos importadores, né? O destino final, que é a China e a União Europeia. Por falar em economia, amanhã é dia de mais uma edição do seminário Análise de Cenário, um projeto realizado pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Varginha. Nesta quinta-feira, o tema são as ferramentas do dia a dia para a gestão empresarial. O assunto será abordado por Felipe Barbosa, da empresa Merim Erim Consciência Corporativa, Matheus Ramos Trolese, do IPConte, Eduardo Labre, da Simplifica Fretes e Isaías Azevedo Horta, da Amsterdã Presentes. O seminário é gratuito e será realizado das 9 às 11 da manhã na CIV, com vagas limitadas. A inscrição deve ser feita pelo site que aparece aqui na tela da sua TV. Com mais idade e mais maturidade, a tendência é a de que as pessoas saibam lidar melhor com as diversas situações e problemas do cotidiano, assim como com momentos mais críticos da vida. Mas essa é uma regra que infelizmente não vale para todos. Por isso, alguns idosos devem receber uma atenção especial para evitar quadros de ansiedade, estresse e até de depressão. Envelhecer não é fácil, não só pelas mudanças na aparência, mas outras questões físicas, como disposição. Acompanhar o ritmo da tecnologia, ver as pessoas próximas partir. Menos sonhos, mais sobrevivência. O estresse, se alto, pode levar à depressão. O idoso ele está tomando um papel diferente hoje em dia na sociedade. A gente percebe que muitas vezes ele está assumindo o arrimo mesmo da família, né? E às vezes isso acaba trazendo preocupações que não deveria nesse momento da vida. Isso vai gerando um estresse intenso. Cuidados com os netos, muitas vezes eles assumem a questão mesmo financeira, né? E além disso a gente tem outras questões, né, que pode acarretar isso. Então o idoso ele, né, sai não é mais inserido dentro do mercado de trabalho, tem muitas perdas, né, familiares e também a questão de amizades. Muitas vezes ele tem alguma dependência por conta de algum fator, alguma comorbidade, alguma doença. E isso associado vai gerando um estresse muito grande. O estresse, ele é algo da existência do ser humano, né? Então, todo mundo está sujeito a passar por momentos estressantes, né? E o fato do envelhecimento, ele já gera um estresse. O envelhecimento ele traz novas questões, novas situações, é uma nova etapa de vida, né? Então, isso tudo contribui para poder elevar os níveis de estresse. Né? Elevando os níveis de estresse, os níveis de sentimentos, também pode ocorrer um quadro de depressão, né? Então o idoso ele começa a perceber que ele já não é mais tão produtivo quanto ele era antes, que para certas funções, atividades, ele já depende do outro, talvez dependa também de uma aposentadoria, né? Então ele começa a ter sentimentos negativos, né? Que além de gerar um estresse, pode sim gerar também um quadro depressivo. Às vezes, alguns casos de depressão podem ser confundidos com Alzheimer. Como diferenciar as duas situações? Perda de memória, a primeira coisa que a pessoa pensa é demência, né? Ou Alzheimer ou as outras demências que a gente sabe que existe. E aí, muitas vezes, elas esquecem que pode estar por trás uma depressão, uma ansiedade, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz um diagnóstico, tanto de demência quanto qualquer outra questão em relação à memória, porque tem vários fatores que podem estar acarretando isso. Como os sintomas são muito parecidos, somente através de testes e de observação clínica que a gente consegue então separar o que pode ser de um quadro demencial, o que pode ser de um quadro de depressão, né? Porque qual que é a diferença? A depressão, se você trata a depressão, há uma melhora desse quadro cognitivo. No caso das demências, não. A demência é um quadro progressivo, né? Então é entrado com os medicamentos a fim de retardar o máximo possível, né, os sintomas, né, o progresso dessa doença. No quadro de depressão, não. Entrou com o medicamento
o medicamento para depressão, o paciente está fazendo psicoterapia, né? Os sintomas cognitivos tendem a diminuir. A família deve procurar profissionais para um diagnóstico correto. O ideal, né, é o geriatra ou mesmo o neurologista, e aí o médico naquele momento vai fazer algumas avaliações. Então o diagnóstico de demência ele é multifatorial e complexo. Eu até brinco muitas vezes com meus pacientes, não é simples igual um diagnóstico de uma diabetes, que você vai ali e faz um exame e pronto. Então você precisa fazer uma anamnese bem detalhada, e isso vai excluir alteração de sono, depressão, ansiedade, distúrbios metabólicos, distúrbios hormonais. E aí, depois de tudo isso, associado à história clínica, exame físico detalhado, exame laboratorial e exame de imagem, aí sim a gente pode chegar num diagnóstico mais definitivo. Uma coisa importante também que a gente fala muito é sobre a psicoterapia com os idosos, né? Também é muito importante. Os idosos precisam dar um novo significado, elaborar essas novas questões, né? Isso ajuda muito. E o profissional psicólogo ele também consegue perceber, né, os sintomas de um quadro depressivo, os sintomas que podem vir a ser também um quadro demencial, né? E diante disso tudo ele vai fazer os encaminhamentos. E a edição do JC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6h30 da tarde. Muito obrigado pela companhia. Fique agora com a Rede Minas. Para você, uma boa noite e um forte abraço.